está a terminar e nele muitas coisas aconteceram. Nós radiografamos algumas delas. Neste material, você vai ver a resiliência de um povo que saiu ileso em meio à pandemia, porque ora e prega o Evangelho de Cristo. Bem-vindo a uma nova era. Bem-vindo a uma nova igreja. Foi no culto da virada de 2019 que cada um agradecia a Deus pelo ano que terminava e augurava bênçãos. Bênção material, espiritual e social ao ano que se avizinhava. A cor branca era a predominante, como é de praxe. Mas foi em março de 2020 que tudo começava. Foi em março que se instalou o caos com o surgimento da pandemia da Covid-19 no nosso país. A Covid-19 restringiu tudo e todos e levou-nos ao novo normal. Centenas de pessoas partiram prematuramente para a casa do Pai, se fecharam escolas, empresas e até mesmo a Igreja de Cristo foi obrigada igualmente a encerrar suas portas. O uso da máscara na via pública passou a ser obrigatório e o distanciamento físico e social também se impôs. Todos fomos chamados a se reinventar. 6 meses depois, ao abrigo do decreto presidencial e com um pouco de ceticismo, o governo angolano autorizava a reabertura dos cultos, isto no dia 19 de setembro deste mesmo ano, mas com um novo normal, literalmente instalado. A lavagem e a desinfecção das mãos logo à entrada, o uso da máscara passou a ser obrigatório até para os levitas, e numa cadeira onde anteriormente sentavam perto de seus irmãos, hoje apenas 2. A direção da igreja coube a responsabilidade de reajustar os cultos de domingo, sendo que passou a ter o primeiro culto às 6, o segundo às 8, o terceiro às 10, o quarto voltado para os adolescentes às 14 horas e o quinto às 16, para toda a juventude. Neste material, alguns crentes e líderes de setores do Centro de Jesus falam das desenvolturas deste ano conturbado nos setores que dirigem. Os irmãos ouvidos começaram por fazer o balanço do ano que termina, expectativas para o ano vindouro e deixaram ficar mensagens aos liderados e para a igreja no geral. Eu olho praticamente o ano 2020 não está fácil. Falando do setor de evangelização e do conhecimento do irmão, que é um setor muito duro porque na verdade é um dos setores-chave na vida espiritual. Primeiro é que o ano de 2020 foi um ano muito conturbado, acredito que foi difícil para todos nós. E dizer também que, em termos da igreja, é a primeira vez no século XXI que nós tivemos a divisão da igreja. Os crentes foram obrigados a ter que congregar sozinhos em casa com as suas respectivas famílias, foram afastados do corpo de Cristo. Isso, de certa forma, acabou esfriando a fé de alguns crentes, muitos se desviaram. Caracteriza o ano de 2020 como um ano de muita perda. O ano 2020 foi um ano de muita dinâmica e muitos atrativos. Um ano em que tivemos a seleção de cultos agora dos adolescentes. No outro era um culto que envolvia a juventude, mas agora estamos a congregar ou a cultuar somente os adolescentes nos domingos às 14 horas. Foi um ano de muita batalha, um ano de muita luta para unir a juventude, não só. Ficamos todo mundo em casa, através do estado de emergência, depois da retoma dos cultos, então tínhamos que ir buscar jovens, porque alguns jovens não apareciam na igreja quando a gente voltou a cultuar. Vai ser um ano muito difícil por culpa da pandemia. Na verdade começamos bem até o mês de janeiro. Já no mês de fevereiro as coisas começaram a se complicar no mundo e a partir de março, cá em Angola em particular, as coisas apertaram mais ainda e não foi um ano difícil, mas graças a Deus, a partir de 19 de setembro, as coisas começaram a melhorar muito e... Uma nova era, uma nova igreja, reflete para mim uma nova dinâmica, um novo crescimento no que tange a espiritualidade da mesma e muitas outras coisas no mesmo departamento ou na mesma igreja. Com os impactos dessa pandemia, muitos meninos se desviaram, infelizmente.
E eu falo particularmente de alguns adolescentes, eu trabalho com os adolescentes. Alguns, né, acabaram perdendo a fé. Então, para 2021, nós temos um trabalho muito grande, que é, antes de sair para pregar aos outros, nós queremos ainda reconciliar o próprio povo de Deus que se perdeu. Queremos fazer esse trabalho de buscar aqueles que se perderam e prepará-los e enviá-los para pregarem. No livro de Isaías, no seu capítulo 52, no seu versículo 1, pelas palavras do Senhor, ela vem a dizer que despertai, despertai e vos vestis com a vossa fortaleza, ó Sião. Isto, praticamente, o Senhor estava a dizer perante a cidade de Israel. É muito verdade que estamos numa nova era que é preciso despertarmos para que aquilo que ontem não fizemos bem, hoje possamos fazer de uma outra maneira. Para a juventude é uma visão muito forte, porque uma nova igreja, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer que nós estamos num momento novo, então essa é uma nova era e uma nova igreja. A juventude de ontem não pode ser a juventude de hoje. É muito desafiante. Posso dizer que uma nova era, uma nova igreja, exige de nós, ou vai exigir do setor nesse caso, mais entrega, mais oração, mais dedicação, mais verdade, mais santidade. Enfim, exige do setor mais trabalho. Bem, a mensagem que eu deixo para os adolescentes é que andem no Espírito e não na carne, porque quem está no Espírito não há nenhuma condenação para ele. Paulo escreve aos Romanos, e que andem mesmo em Espírito e em verdade. O nosso foco nesta terra é mesmo pregar o Evangelho. Primeiramente, é nós nos apegar no livro de Marcos, no seu capítulo 16, no versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Este é o primeiro passo cristão. Você que nunca foi a um campo pregar o Evangelho, eu aconselho que faça isso, pregar o Evangelho. Isto é o fogo fundamental na vida cristã. A mensagem que eu deixo para os mais pequenos, para os adolescentes, é que continuem confiando em Deus, porque Deus, não é, honra as suas palavras, honra com as suas promessas. Então, aquiete-se e sabeis que Deus reina e Deus vive. Na verdade, o que eu gostaria de deixar para o setor e para toda a igreja é que aqueles que se afastaram da presença de Deus, que voltassem aos pés de Jesus, porque não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Eu gostaria, para toda a juventude que está aqui no Centro Rei Jesus, devemos ser obedientes, ouvir os nossos líderes. E devemos ter a santidade, devemos ser puros, devemos ser verdadeiros. Acima de tudo, o caráter, porque o jovem deve ter caráter. É isso que eu queria deixar para a juventude. Primam no caráter. Se primarem no caráter, serão bons jovens e terão sucesso na vossa vida. Porque juventude, com essas qualidades, vai para os céus. Mas nem tudo foi mal. Neste bloco, você verá as bênçãos que caíram sobre a igreja, apesar das dificuldades. A equipa de produção do Departamento de Comunicação e Imagem solicitou uma conversa com a responsável da área mais sensível do Centro Rei Jesus. Dulce Oliveira dos Santos Bastomande é responsável pela área social e explica à igreja qual é o objetivo para o qual foi criado e o que já se tem feito, fazendo jus às palavras do Mestre, ou quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. O objetivo da área social é bastante amplo e preponderante. É a área que se dedica a ajudar algumas famílias carenciadas no que concerne alimentação, vestuário. A área social também faz visitações para as famílias carenciadas. Irmãos que estão no hospital também fazemos visitas e evangelizamos também. A diaconisa admite que o setor não tem fundos próprios e que depende da igreja para também poder ajudar. Com certeza, precisa da ajuda de todos nós, da igreja e de algumas pessoas, mesmo não sendo crentes, nós vamos bater portas de alguns estabelecimentos comerciais que também nos são úteis, muitas vezes.
Dulce Mande avançou por outro lado e que em 2021 vários projetos sociais serão implementados. Em 2021 eu tenho sonhos e fé também, e acredito que com fé tudo é possível, não é? Nós vamos conseguir alcançar os objetivos preconizados. Nós estamos a pensar, mas aí precisamos da ajuda do nosso pastor, precisamos da ajuda da igreja, de toda a igreja, porque nós gostaríamos ainda, a área social gostaria de ter um posto de saúde na igreja, porque também sabemos que muitos são os irmãos que às vezes precisam de um comprimido, de um medicamento básico e que às vezes não conseguem obter por falta de dinheiro. E se tivermos um posto médico na igreja, será uma mais-valia para nós. Estamos a pensar no posto médico. Tem estado, a minha cabeça não para, tem estado a engendrar outros projetos. Gostaríamos de dar cursos de alfabetização também para as nossas mamás e muitos jovens, cursos técnicos, cursos de culinária, corte e costura. O resto está em carteira e mais para frente saberão. Lá mais para o fim da conversa, a carismática Dulce acautelou os irmãos com palavras doces e esperançosas. Quero dizer aos irmãos que não percam a fé, porque sabemos que a fé é o forte fundamento daquilo que não se vê. Devemos ter fé porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Assim diz a Bíblia, tudo podemos naquele que nos fortalece. Vamos ter fé, melhores dias virão. Eu acredito que esta situação não veio para ficar e para nós que conhecemos a palavra sabemos que devemos ter fé, devemos orar a Deus para que esta situação desapareça e temos fé que isto vai desaparecer e brevemente teremos uma vida melhor e um futuro também mais risonho. Quem teve mais ganhos em meio à pandemia do vírus SARS-CoV-2 foi o Departamento de Comunicação e Imagem Local, com a aquisição de meios técnicos e tecnológicos para antes e durante a retoma dos cultos levar a palavra de Deus através da transmissão de cultos em tempo real, com a denominação Culto em Sua Casa. Dorival Gomes, responsável pela área, faz saber os caminhos percorridos para tornar tudo isso execuível. Mas antes, um olhar clínico para o 2020. Bem, o ano de 2020 foi um ano muito perturbador. O setor que eu dirijo tem sido uma bênção, porque foi um desafio. Quando começamos, parecia brincadeira. Começamos com um telefone, com um smartphone, fazer filmagens. Para quê? Para levarmos os cultos até as casas dos irmãos, que denominamos então culto em sua casa. Isto começou logo quando estivemos nesse confinamento. Logo no princípio do confinamento, começamos a transmitir esses cultos a partir daqui para a casa dos irmãos. Por quê? Porque nós, algumas pessoas da banda, inclusive, e o pessoal da mídia e algumas outras pessoas, podiam vir para aqui, mas a maior parte dos irmãos não podiam vir para aqui. E depois que retomamos os cultos, ainda assim, um grupo de irmãos que também não podem vir para aqui. Os idosos, as crianças, aquelas pessoas que estão com alguma doença de risco, com alguma certa idade também aqui, fazendo a redundância, não podem estar aqui presencialmente, mas com estas imagens captadas daqui, podem receber e receber de igual modo, tanto faz os que estão aqui sentados presencialmente, em tempo real. Estás em casa, diz que a pessoa se entregue, então ela recebe, não importa o local onde estiver. Muito positivo. Pessoas aqui que interagem conosco, por mensagens inclusive, pedindo orações, outras dando testemunhos. Por exemplo, há pessoas que nos assistem e já tivemos esse feedback. Da Alemanha, por exemplo. O meu pai, inclusive, está em Lisboa e ele acompanha todos os dias. E mais pessoas de outras partes do mundo que sempre que podem nos ligam, inclusive, e dizem: olha, o programa hoje foi uma benção, só precisa melhorar nisto, naquilo, claro. Somos ainda uma criança, somos bebês, estamos a crescer. E de já apelar a quem está a assistir, que nos ajude com alguns bens que estamos a precisar, precisamos mesmo, não nos critiquem só, mas nos ajudem para que possamos adquirir melhor material para poder levar então a esses cultos, não só cultos, como atividades, eventos, enfim, palestras, seminários, enfim, para podermos levar com maior qualidade
até vocês estão em casa. Se por um lado houve quem teve de anular os seus projetos por conta da pandemia, por outro, houve quem teve de colocar a sua fé em ação e dar um outro rumo à sua vida. A igreja realizou o desejo dos seus filhos que decidiram unir-se na presença do Senhor, celebrando o casamento de Avelo e Suzineide, Félix e Rosa, Gerson e Nelma, Laduque e Joelma, só para citar alguns. Parece que a banda e as levitas tocavam e cantavam com mais fervor em meio às dificuldades, fazendo lacrimejar muitas vezes a igreja e até mesmo o pastor. Milana Gonçalves, vice-líder da banda, confessa que é uma responsabilidade enorme cantar para Jesus e para a igreja e explica aqui como tem sido a nova experiência de cantar com a máscara posta. Cantar com a máscara é muito complicado. Em primeiro lugar, porque o cantar corretamente exige de nós alguns movimentos, alguns gestos. E para que o som saia de nós na perfeição, é necessário, às vezes, também abrirmos a boca, diria, com mais intensidade, o que a máscara não permite. Mas nós estamos a tentar nos adaptar, estamos a buscar desenvolvermos com essa nova situação que nós temos de, basicamente, ultrapassar e estamos a desenvolver. Para a levita, entende que uma nova era, uma nova igreja, somos chamados a nos doar mais para Cristo e promover o amor ao próximo. Acredito que quando falamos sobre uma nova era, sobre uma nova igreja, nós estamos a falar sobre mais espiritualidade, mais comunhão, mais intimidade. Mas eu acredito que um aspecto diferente seria também a igreja voltar-se àquilo que são as questões sociais. Eu acho que é muito importante porque a igreja, para além de ter um caráter espiritual, ela tem um caráter social. Então, eu acho que uma nova igreja também é aquela igreja que aposta no lado social. O Evangelho também tem um lado social. Eu acredito que sejam estes dois aspectos, mais espiritualidade, mais comunhão, mas também mais sociabilidade, mais exposição do lado social da igreja. Em 2021, SOU pede à igreja e aos liderados mais compromisso e mais temor a Deus. Mais compromisso e mais temor. Não que já não tenhamos, mas eu acho que o compromisso reflete-se no facto de nós, quando nós temos uma responsabilidade, arcarmos com essa responsabilidade, nós nos voltarmos para essa responsabilidade. E mais temor, porque eu acredito que dentro da igreja nada vai em frente, nada se desenvolve sem temor a Deus, que é muito importante. Porque Deus, para além de nos amar, né, para além de ser aquele que ama, aquele que cuida, também é um justo juiz. E nós temos de começar a ter uma nova perspectiva de Deus, porque para além da ovelha, Jesus Cristo também é o leão da tribo de Judá. Ernesto Francisco Capila também falou a este material. O secretário-geral da igreja começou por fazer o balanço, olhou para uma nova era, uma nova igreja, apresentou o texto bíblico que o norteou, olhou expectante para o 2021 e acalentou a igreja com palavras afáveis. Foi um ano turbulento por culpa da pandemia, porque começamos bem, ainda realizamos o fevereiro de sangue, cultuamos boa parte do mês de março, mas depois tudo veio a complicar. Mas se Deus permitiu, Ele sabe porquê. Minha opinião muito pessoal e modesta, a era de santificação e a era de andarmos com Cristo, a era de andarmos no caminho de Deus, porque os tempos estão mesmo difíceis e tudo indica que Cristo está às portas. Esta era é de mudança comportamental do crente. Sem dúvida, o texto que mais marcou-me é do Salmos 118, versículo 8, porque ele diz que é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. Isto quer dizer que a nossa confiança total deve estar mesmo a Deus, porque nem a nós mesmos podemos nos confiar, devo confiar a Deus. A esperança é que seja próspero, que tudo seja feito segundo a vontade de Deus. Eu sou apologista de que não sejamos sempre prósperos do ponto de vista material ou financeiro. Que venha mais dinheiro é uma bênção, porque até a Bíblia não proíbe isso. Mas tudo sem Deus é nada.
Nada com Deus é muito. Então, minha prioridade é prosperar do ponto de vista espiritual. Uma mensagem para a igreja no geral: devemos manter firmes, as dificuldades hão de vir, já estamos a viver algumas, outras virão, mas devemos simplesmente entender que não devemos olhar pela gravidade do problema. Olhemos sim pela grandeza de Deus que nós servimos. Todos os dias assistimos aos conteúdos nacionais e internacionais a darem conta de pessoas vivendo com a Covid-19. Veja a seguir o depoimento de quem esteve internado durante 41 dias com a Covid-19. Trata-se de um crente do Centro Rei Jesus. Celso Almeida conta que esteve antes a recuperar-se do paludismo quando, ao longo da noite, sentia que tinha dificuldade a respirar. Pediu à esposa que o levasse ao hospital. Já no hospital, foi posto imediatamente sob oxigênio e 4 dias depois, lá vinha o relatório médico confirmando de que Celso Almeida testou positivo à Covid-19. O irmão Celso esteve internado numa unidade sanitária privada durante 41 dias e mais 15 dias de quarentena domiciliar e fala do quão é difícil viver com a Covid-19. Viver com a Covid-19 é uma situação de suspense, acima de tudo. A gente não sabe, é uma doença que é nova, não há cura e nunca se tem a certeza se sairemos dela curados ou não. Enquanto doente da Covid, o herói Celso disse que temia morrer, não por ele, mas pelos seus familiares. Este era o meu maior medo. Era deixar a esposa, deixar os filhos, deixar os pais, deixar os irmãos, os sobrinhos. E a mim me doía muito isso. Imaginar que os meus filhos ainda são pequenos e estavam a correr o risco de crescer sem o pai. Este era o meu maior receio. Questionado se foi vítima de discriminação, o irmão respondeu da seguinte forma: Um pouco. De familiares não, mas principalmente de colegas de trabalho. Um pouquinho a título de brincadeira, um pouquinho do não encostar, de ter receio, e eu até fazia exatamente o contrário. Eu já estou curado, nesse momento eu tenho que ter medo de vocês. Então isso foi saindo assim com alguma naturalidade, que depois também, o ambiente também de trabalho permitia que não visse aquilo como discriminação propriamente dita, mas mais a título de brincadeira. Das lições tiradas enquanto vítima da Covid-19, Celso Almeida disse que devemos valorizar mais a vida que Deus nos deu. Questionamos igualmente ao irmão como é sua vida após a Covid. O irmão suspirou e disse: Foi Deus que me curou. Devemos valorizar mais a nossa vida. A vida que Deus nos deu. Minha principal lição foi de que Deus deu uma segunda oportunidade. Filho, teu momento não é agora. Filho, teu momento não é agora. Vai dar o teu testemunho da minha existência. Quem te tirou deste sufoco fui eu. Sobrevivente ao coronavírus, graças a um bom Deus, reconheceu que foi o Todo-Poderoso quem o salvou e faz saber ainda que tem mantido encontro via WhatsApp entre pacientes recuperados do vírus SARS-CoV-2 para juntos orarem, agradecendo a Deus pelo livramento e contínua busca pelo fortalecimento espiritual. Hoje, Celso Almeida não para de orar, não dispensa a máscara, nem o desinfetante de mãos e evita aglomerações. Não deixo de orar, em momento algum. Agradeço a Deus tão logo acordo. Agradeço por cada refeição que faço. Tenho a minha oração das 6, das 12, das 18 e das 22 todos os dias. Coisas que antes, embora também fizesse, mas não fazia com tanto rigor. Hoje sou altamente rigoroso em relação a isso, porque tenho a certeza absoluta que quem me manteve vivo foi Deus. Para crentes céticos sobre a existência do coronavírus, deixou ficar conselhos e recorreu ao livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 a 10,
para confirmar a devoção. Para mim, este texto quer me dizer o seguinte: não ignoreis a tribulação que nos sobreveio da Ásia. Não se esqueçam da doença que veio da China e que veio de sobremaneira agravados que podíamos suportar. Fomos ficando mal, de tal modo que até a vida desesperamos. Ou seja, a qualquer momento poderíamos morrer. Mas já mesmo nós tínhamos a sentença de morte. Por quê? É uma doença sem cura. De princípio, quem fica com essa doença pode morrer sem ter vacina, sem ter medicação. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Ou seja, corremos o risco de morrer, mas devemos confiar sempre em Deus, o qual nos livrou de tão grande morte. Estou aqui. Foi Deus. Quem nos livrou? Foi Deus, com certeza. Eu tenho isto gravado, está aqui no meu telefone. Não desmarco este texto porque é a grande referência do que aconteceu comigo. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Apesar das complicações que a pandemia trouxe, a igreja não procurou o culpado. Simplesmente orou e o Senhor atendeu. Manuel Azevedo Antônio, segundo vice-líder do centro, também falou para a igreja. Parece que desta vez alguém traz um discurso diferente. Para o evangelista, o ano de 2020 foi de pura vitória. Perspectiva pessoal, pode ser caricato para alguns, mas é um ano de vitória para mim, porque planos que eu tive neste ano concretizei. Líder Nelo fala aqui como é ser vice-líder e qual é o seu papel real. Bem, nós somos auxiliares de direito do pastor. Quero dizer que nós temos o conselho da Igreja Geral, que engloba os outros membros, líderes de congregações, e temos a direção da igreja. A direção da igreja é mais restrita, que engloba o pastor, os dois vices, o secretário e o secretário adjunto. É restrito. Todas as decisões, ou quase todas as decisões relacionadas a qualquer área da igreja passam nessa direção. Então, o vice-líder aqui na igreja é auxiliar do pastor, auxiliar de direito do pastor, e que vai coadjuvar o pastor. Há muitas coisas que o pastor tem que atender aqui, tem que atender ali, tem que atender ali. Nós estamos aí prontos para que ajudamos o pastor, para que o barco avance. A simpatia do livro de Salmos 23 fez com que o evangelista se prendesse a ele e explica por quê. Nós estamos debaixo de uma pandemia e eu acho que o Salmo 23 é um salmo que adequa a esses focos. Porque tu falares em alguém, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele fica um bocadinho assim equivocado, mas espera aí, mas você não tem pão na mesa, mas nada lhe faltará. Não, Deus promete algo a nós, a salvação. Deus promete nos guardar. Quando eu digo o Senhor é meu pastor, eu estou a me refletir na Bíblia que se eu andar em obediência às leis de Deus, obediência a Deus, neste caso, tudo que a Bíblia diz que Deus te guarda, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda, tudo isso é para aqueles que obedecem a Deus. Então, o Salmo 23 enquadra-se neste momento que nós vivemos de pandemia e todos os outros momentos que nós podemos descortinar das nossas vidas. Casamentos, batismos, evangelização e conversão são os pontos principais que o líder acredita que haverá no próximo ano. E também deixou a mensagem para a igreja. Bem, a mensagem de encorajamento, nesse momento de luta que nós vivemos, de pandemia, nesse momento que o mundo está assustado, nós crentes devemos ter temor a Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, capítulo 13, de tudo quanto temos ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não é temer de ter medo, mas temer de reconhecimento de soberania, reconhecimento que Deus está acima de tudo, reconhecimento que dependemos dele em todas as vertentes, reconhecer que o nosso dormir e o nosso acordar depende dele. Então tememos a Deus
e outras coisas são outras coisas. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não queríamos fechar este trabalho sem antes ouvir a entidade máxima da igreja. Fomos ao encontro do pastor do centro e questionámo-lo a priori como é liderar uma igreja. Sequeira Lopes respondeu que não é fácil, mas não se arrepende. Não é fácil liderar uma igreja, não é fácil liderar o povo de Deus. Não me arrependo porque é obra de Deus. Em relação ao ano de 2020, disse que é para esquecer, pois houve muitas perdas. É um ano para esquecer, um ano difícil, em que a pandemia tem estado a assolar até o momento em que vos falamos para o povo de Deus. A pandemia continua a assolar, olha que agora é dezembro e a pandemia continua a assolar as famílias angolanas e não só. Mas nós estamos aqui firmes, retomamos os nossos cultos, graças a Deus. Deus tem estado a nos guardar. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Estamos em pé porque Deus nos tem sustentado. Aos irmãos enfraquecidos na fé durante o confinamento, o líder máximo do centro faz saber que tem procurado auxiliar esses irmãos com visitas alternadas em suas casas para que consigam reerguer-se e se manterem firmes na fé. Olha, essa situação é quase que generalizada. Lógico que, estando em casa 6 meses sem fazer culto, há um ou outro que enfraqueça na fé. Tivemos crentes que também enfraqueceram na fé. Uns, inclusive, até hoje não regressaram à igreja. E é normal que essas coisas aconteçam. O nosso papel tem sido de auxiliar, procurar esses crentes no sentido de se levantarem, poderem se reerguer na fé. O nosso tratamento é a oração, é a visita constante a esses crentes, levando a palavra. Organizamos cultos seletivos, quando falo seletivos, senhoras, de jovens, de intercessão, protocolo, para visitarem alguns destes irmãos. Alguns têm estado a retornar para a igreja, mas temos que admitir que sempre um ou outro acaba sempre não retornando à igreja. Por que é que se escolheu o tema Uma Nova Era, Uma Nova Igreja, pastor? Olha, nós sabíamos que ao voltarmos desta pandemia, ao regressarmos para os cultos, depois de 6, 7 meses, não voltaríamos as mesmas pessoas. Teríamos novos desafios, teríamos alguns crentes diferentes daqueles que tínhamos. Daí Deus nos ter dado essa máxima, uma nova era, uma nova igreja. Sabíamos que os desafios seriam maiores, então, para que possamos ou pudéssemos fazer frente a esse desafio, uma coisa Deus colocou em nossa mente, que tínhamos que nos santificar cada vez mais. Para além de nos santificar cada vez mais, a verdade tinha que falar mais alto. Mais verdade, mais santidade e mais espiritualidade. Sobretudo, a espiritualidade que pudesse falar mais alto, já tendo em conta aquilo que podia acontecer ao regressarmos aos cultos. Apesar das perdas, o líder do centro, Rei Jesus, considera o maior ganho de 2020 a expansão dos cultos nas plataformas digitais. O Centro Rei Jesus celebrou recentemente uma parceria com a TV Mbonde Chapé, uma TV comunitária, para a emissão de cultos gravados e, em relação a isso, o pastor diz que só pretende cumprir a profecia do Mestre: ide por toda a terra e pregai o Evangelho. Olha, se me perguntar, o maior ganho é mesmo essa questão de expandirmos cada vez mais os nossos cultos por meio das plataformas digitais, ou seja, WhatsApp, Facebook, Instagram e os lives que temos estado a fazer. Nós temos estado a ter resultados em fazer chegar os cultos a quem não pôde vir ao culto por essa questão de pandemia. E ao firmarmos este acordo com a TV Mbonde Chapé, a nossa grande responsabilidade é evangelizar, mostrar o trabalho da igreja, mostrar a pessoa de Jesus ao mundo, porque onde Jesus chegar, vidas são transformadas. Quando a palavra de Deus chega até nós, ela nos transforma. Então nós vamos aproveitar essa parceria para alcançar mais vidas aqui no bairro.
E nada melhor do que aproveitarmos esta TV comunitária que está no bairro para expandirmos a palavra de Deus com a apresentação dos nossos cultos. Como sabes, a televisão tem um grande alcance e ela visa, sobretudo, alcançar aqueles que até agora não foram alcançados pelo poder da evangelização. É, sobretudo, evangelizarmos cada vez mais. E essa é a razão pela qual nós nos unimos à TV Bom Chapéu. E nós acreditamos que vamos poder chegar em 50, 100, 200 casas só com os nossos cultos por intermédio da TV Bom Chapéu. Isso para nós é extremamente importante. Já na ponta final desta entrevista, Nicolau Sequeira Lopes deixou uma mensagem de esperança à igreja, apesar dos tempos difíceis que se avizinham, e pediu vigilância com a nova dinâmica que o mundo irá de impor às famílias e à sociedade. Bom, não queremos assustar as pessoas, mas é importante dizer que é profético isto, que nos últimos dias as coisas serão piores do que aquelas que já vivemos. Nos parece que nós estamos a viver os últimos dias do fim. Ainda assim, isso não deve nos preocupar, porque a Bíblia diz que entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quem anda com Jesus não precisa se atemorizar. Mas é importante dizer que nós estamos a nos aproximar de uma fase da era internacional, da sociedade, que vai exigir muito da igreja. Como sabeis, a Bíblia fala sobre o aparecimento do anticristo e o arrebatamento da igreja. Então, não estamos longe disso. É provável que seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Jesus nos avisou que devemos estar vigilantes. Então temos que estar vigilantes, porque os dias que se seguem serão dias mais trabalhosos, dias mais difíceis. Mas não precisamos nos atemorizar, precisamos colocar a nossa vida em dia, precisamos manter a nossa comunhão em dia com o Senhor. Precisamos cada vez mais nos afastar do pecado e nos apegarmos mais a Deus, orando cada vez mais, confiando cada vez mais no Senhor, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sim, esta pandemia um dia vai passar. Ela pode passar com o arrebatamento da igreja e pode passar também com o aparecimento do anticristo. São probabilidades. Nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor vem buscar a sua igreja. Uma coisa temos certeza, Jesus vem buscar a sua igreja e nós temos que estar preparados. Não precisamos nos atemorizar, não precisamos ter medo do que está acontecendo no mundo. Precisamos, porque Deus nos avisou que temos que estar vigilantes e manter as nossas candeias acesas. A Bíblia fala das 10 virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. E quando as 5 distraíram-se, o noivo veio, levou as 5 que estavam atentas, estavam vigilantes. Então, cada um de nós, como crente, tem que estar vigilante. Os sinais que a Bíblia nos dá para o aparecimento do anticristo e arrebatamento da igreja são visíveis. Já se cumpriram quase que todos eles: guerras, terremotos, pai lutando contra filho, mãe, nação contra nação. Todos esses sinais já se cumpriram. Nós temos que estar atentos aos sinais que a Bíblia nos dá. Contudo, estejamos calmos e confiantes no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No meio de tudo isso, o povo de Deus sai sempre vencedor. Uma nova era, uma nova igreja. Mais espiritualidade, mais verdade, mais santidade. Até aqui, o Senhor nos tem ajudado. Deus abençoe cada um de vocês. Que nos próximos tempos, Deus continue a abençoar a tua vida, a minha e a de todos nós. Paz do Senhor.